Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol. Uma excelente semana para todos. Vamos que vamos. Oi, Vera. Que assim seja, Vera Magalhães. Inclusive, como fazer para a semana ser boa com essa questão dos combustíveis, hein? O pessoal tá tentando na economia encontrar um jeito, hein? Mas tá difícil. Eu falava ainda há pouco que o aumento já tá lá, as pessoas já estão, as bombas já estão girando, a gasolina já está sendo queimada, o diesel também. E assim vamos. Sem solução ainda definida, Bocardi, e com esses aumentos aí já também atingindo, por exemplo, os aplicativos de transporte, né, que já repassaram uma parte desse impacto dos combustíveis para os preços das corridas. Isso deve também atingir os taxistas, também existe uma pressão por parte de empresas de transporte público, então a pressão vem de todos os lados, a ponto de até o Rodrigo Pacheco, né, tido como liberal na economia, fazer coro aí às críticas que já haviam sido feitas no fim de semana pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de que a Petrobras não pode ser insensível socialmente, essa ideia de que a empresa é do povo e que a população tem de vir antes da distribuição de lucros, dividendos, etc. Então, a pressão sobre a empresa é muito grande e vinda de todos os lados, de dentro do Palácio do Planalto, da parte do presidente da República e dos ministros mais políticos, de dentro do Congresso, das mais variadas vertentes, tanto da esquerda, a oposição à esquerda, quanto agora a gente vê de apoiadores do presidente como Arthur Lira e outros tidos como liberais, como o Rodrigo Pacheco, e também todos os candidatos à presidência, de alguma maneira, encampando o discurso de que tem de ser feita alguma coisa para evitar que os preços sejam repassados de acordo com a paridade internacional, principalmente nesse período de guerra, que é um período de imprevisibilidade quanto à variação dos preços. Então vai ser muito difícil que apenas a empresa e o Paulo Guedes consigam fazer uma barreira de contenção para toda essa pressão. Uma pressão que é, por um lado, política, e é muito política, mas que também reflete o que a gente ouve, né, nos postos de gasolina, nos supermercados, quando você pega um carro de aplicativo, uma reclamação generalizada quanto aos preços dos combustíveis. Isso reflete uma situação de anormalidade nessa flutuação do preço. Ela está muito maior do que já vinha sendo, e ela já vinha num sentido muito de alta e pesado em razão da guerra. A guerra trouxe um componente de imprevisibilidade para algo que já vinha pressionado. Então, o governo não deverá resistir por muito tempo a tanta pressão vinda de todo lado. Paulo Guedes já sabe que vai ter de aquecer com alguma saída que ele não gostaria. Resta saber em que forma ela virá. Se na forma de mais desoneração, portanto, o governo abrindo mão de tributos, como, por exemplo, a CID e o PIS/COFINS da gasolina, algo que já foi feito com o diesel, ou na forma de uma subvenção, um subsídio especificamente. Pode ser um congelamento, ou um teto, ou um gatilho para qualquer tipo de reajuste daqui para frente com essa delimitação, enquanto durar a guerra, que ninguém sabe prever se vai ser uma semana, duas, se vai ser um mês, se vai ser mais tempo. Então é para isso que o ministro Paulo Guedes vai se preparando. Ele tenta ainda argumentar que o impacto nas contas públicas vai ser alto e que vai acabar beneficiando de alguma maneira, no entender dele, a classe média que tem carro, classe média que tem carros caros, etc. Mas, ainda assim, ele deverá ser de novo vencido nessa batalha.
Fica sempre a impressão de que não tem ninguém planejando uma saída mais inteligente, né, Vera? Fica sempre essa queda de braço. O ministro Paulo Guedes é contra, porque acha que vai ter muito gasto público e tal. E de outro lado, claro que tem a pressão política e da realidade, né, que está batendo no bolso aí das pessoas. E aí, simplesmente, no final, acaba que o Paulo Guedes é vencido pelo cansaço, faz o que o Bolsonaro ali está pedindo e não apresenta uma solução talvez um pouco mais inteligente, né? Justamente para que não haja essa distorção que ele mesmo está apontando. A gente vai subsidiar, mas aí vai ser para todo mundo, inclusive para as pessoas que não precisam. É tudo meio a toque de caixa, né? Uma solução mais de longo prazo, mais duradoura, que não fosse assim tão de sopetão e tão no improviso, Carol, dependeria de uma mudança realmente na política praticada pela companhia. Acontece que lá no governo Michel Temer se estabeleceu esse critério, um critério de paridade do preço praticado aqui com o do mercado global, independentemente de quanto do nosso petróleo venha de fato do exterior ou não, porque é uma política que equipara a Petrobras a outras petroleiras privadas, petroleiras que têm algum percentual de capital público, mas que é o que se pratica nesse mercado internacionalmente. Para mudar isso, aí tem 1000 modelos postos aí em discussão e não acredito que haja tempo para que isso seja compatível com o que o governo quer fazer agora, que é evitar que mais reajustes cheguem na bomba nessa proporção da semana passada. E para que isso fosse discutido, teria de passar eventualmente por mudanças na Constituição, mudanças em todo o arcabouço de leis que regem a relação da Petrobras, a sua política de preços, etc. Isso acho que o mercado encararia de uma maneira pior. Portanto, é um terreno minado em que você não tem um caminho fácil e livre de contestações para seguir. O mercado está acompanhando tudo isso bastante assustado e vendo que o resultado final vai ser mais endividamento público, né? Mais déficit, porque tudo que se planeja, desde novas reduções de impostos até um subsídio especificamente que saia do Tesouro, tudo isso resulta em algum tipo de oneração das contas públicas lá na frente. Para se ter uma ideia, um subsídio bem menor que esse, dado lá em 2018, quando da greve dos caminhoneiros, resultou em um impacto de 20 bilhões naquela ocasião, em 18. E a gente tinha um diesel a 3,60 naquela época. Agora o diesel está a 7, então o impacto proporcionalmente vai ser muito maior. Tudo isso está sendo ali posto na balança, a equipe econômica está modelando todo o impacto que tem cada uma das sugestões, mas o problema é esse: em ano eleitoral abundam soluções fáceis para problemas difíceis, e aí esse é o grande problema, o grande perigo da questão. Falando em ano eleitoral, mais alguns capítulos aí sobre a disputa presidencial. Eduardo Leite dizendo que pode mudar do partido para ajudar a construir uma alternativa. Ele está todo aí. É muito difícil deixar o governo, é muito difícil deixar o palácio aqui, é muito difícil mudar de partido, é tudo muito difícil. A gente exibiu uma fala dele ainda, a gente mostrou aqui uma fala dele ainda há pouco, era isso, mas tudo tão difícil, mas tá facinho para deixar o governo e mudar de partido ao mesmo tempo, né? Mas as gavetas já estão quase vazias, é isso, Bocardi? É difícil, mas já está quase tudo vazio. É meio isso, essa sensação que ele passa, né? Ele deu essa entrevista à Rádio Gaúcha, na qual ele admite a possibilidade de fazer esse movimento duplo, né? De deixar o governo e mudar de partido e assim voltar à disputa eleitoral. Voltar não, entrar, porque na verdade ele tentou se colocar na disputa eleitoral e perdeu uma prévia. E ele coloca como justificativa, como razão para fazer esse movimento assim, que é arriscado, porque como você mesmo disse, movimento duplo, ele coloca como justificativo o fato de que até aqui não apareceu ninguém capaz de quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Agora resta saber de onde ele tira subsídios para imaginar que ele seria essa pessoa, porque o desempenho dele em pesquisas é muito semelhante ao dos outros pré-candidatos à chamada terceira via, ou seja, ali na casa de 2%, 3% no máximo.
Da mesma maneira, o PSD é um partido forte, realmente, grande, mas qual seria a sua capacidade, a sua disposição de buscar essas alianças e fazer com que outros candidatos desistissem para apoiá-lo? Ou, por outro lado, qual seria o ganho que ele teria deixando o governo, mudando de partido para lá na frente desistir da candidatura para apoiar uma outra pessoa? Então, tem muitas pontas ainda desencapadas nesse novelo e ele vai deixar essa decisão para a última hora. Deixou claro que vai fazer um anúncio quando estiver ali no limite do tempo exigido pela lei eleitoral, que é o final desse mês, início de abril. Então, a virada ali de março para abril é o limite para os candidatos fazerem isso e ele deve deixar para a reta final. Tem aí várias dessas desincompatibilizações e renúncias importantes para acontecer. O prefeito de Belo Horizonte já disse que fará a sua renúncia, ou tem dito, aliás, que fará a sua renúncia em 25 de março desse ano para concorrer ao governo de Minas. Da mesma maneira, a data de 31 de março foi dada pelo João Dória para também renunciar ao governo de São Paulo para entrar na disputa. Então a gente está aí com todo mundo riscando a folhinha nesse mês de março e vendo o melhor momento e o melhor discurso para se colocar numa situação que é muito interditada. Assim como aqui a nacional é interditada, essa nos estados também está bastante travada aí com os governadores ou quem está no cargo, em muitos casos, tendo uma boa vantagem. Agora é um tiro longo esse do Eduardo Leite, né, Vera? Porque se ele não se elege, ele renuncia, o estado do Rio Grande do Sul poderia concorrer à reeleição com uma certa tranquilidade, né? Se ele não se elege, fica 4 anos aí na chuva, a não ser que tenha um plano B, algum combinado lá com o Kassab. Vai ficar 4 anos na chuva, não é algo inédito, mas é difícil alguém que fica 4 anos assim fora voltar com alguma chance. É o que aconteceu, por exemplo, com o Eduardo Paes. Ele saiu, foi candidato ao governo e aí não se elegeu e aí ficou mais 2 anos entre a eleição que ele perdeu, mais 4 anos no total sem mandato para voltar à prefeitura, mas precisou ter um governo Crivella muito ruim, ele foi ajudado por uma série de circunstâncias. Quem venceu ele, o Wilson Witzel, também sofreu impeachment, então ele voltou quase como uma última opção ali do Carioca diante de governos que foram muito mal avaliados. Então, é uma jogada de risco que pode, depois de um tempo, ele se vale do fato de ser muito jovem e de ainda ter um grande período aí para gastar, para queimar na política, mas, de fato, não costuma ser algo trivial para quem faz um movimento desse voltar lá na frente. Mas será que já não conversou com o Kassab? Olha, se não der certo, depois para onde a gente vai, que lado que a gente vai, legal, tal, e lá na frente a gente vira um ministro. Arruma um ministério, pois é. Pode ser. Tem mas, aí, imaginando que seja o Lula eleito, difícil um Eduardo Leite ser ministro. Acho que PSD certamente, mas aí não sei se seria o próprio Eduardo Leite, que lá atrás já disse que votou no Bolsonaro, que é alguém visto com um perfil privatizante, seria outra quebra de paradigma no PT, geraria mais uma chiadeira no PT, uma escolha como essa. Assim como Alckmin e Lula, e a gente já vai parte para o outro capítulo da conversa. Alckmin e Lula, esse capítulo do PT, que também está para ter uma decisão, ficou mais ou menos claro, Bocardi, no fim de semana, algo que a gente vem falando aqui também, que essa aliança vai acontecer, deverá acontecer, mas não vai resultar numa federação entre PT e PSB. Foram vastas aí as declarações de dirigentes do PSB, dando quase como praticamente esgotadas essas negociações para uma federação. E aí a gente entra num desconforto que existe no PT com essa chapa, né? Os petistas, principalmente os dirigentes, não gostaram da pressa que o PSB teve de anunciar o convite ao Alckmin para tentar tornar essa aliança um fato consumado, mesmo sem a federação. Eles gostariam de pressionar para que o PSB viesse para uma federação e aí só assim consolidar a chapa Lula-Alckmin. Então o PSB tratou de descasar as duas negociações. Eu escrevi exatamente isso na semana passada e isso causou um certo desconforto no PT. Assim como tem aí várias notícias dadas por quem acompanha o dia a dia da campanha,
de que começa a haver disputas de narrativas e disputa de estratégia, principalmente de comunicação, dentro da campanha do Lula e dentro do PT. O ex-ministro Franklin Martins é quem coordena a estratégia de comunicação da campanha do Lula. E o PT gostaria de ter mais protagonismo na definição dessa estratégia, na definição de como o Lula vai se posicionar a respeito de temas espinhosos, e não é isso que está acontecendo. Então, o que a gente vive nesse momento na campanha do PT é um começo aí de vida como ela é, né? O Lula passou um tempo falando para veículos muito próximos ao PT, muito simpáticos, ideologicamente alinhados e sem ser muito contestado e muito questionado. A partir do momento que ele colocar a candidatura na rua, principalmente que ele e o Alckmin formalizarem a ideia de uma chapa e uma aliança, ele vai passar a sofrer questionamentos que vêm de dentro do próprio PT, como já ficou claro, vários petistas históricos aí contra essa aliança, e também de fora, né? Começa a haver um maior incômodo com a questão toda de que tudo ficou impune do Petrolão e como isso vai se realizar daqui para frente. Então, começa a haver questionamentos a isso, e o Bolsonaro tem sido mais incisivo em questionar o PT, o Lula e essa questão da corrupção, trazer essa questão da corrupção para a pauta eleitoral de novo. Então, começa um novo momento da campanha para o Lula daqui para frente. Vera, aí na seara do Sérgio Moro, como é que está a relação dele com o MBL, hein? O MBL, a gente ouviu até a Vitória Abel trazendo informação, negando o boicote à candidatura do Moro, o Moro dizendo que continua com o apoio do MBL, com a aliança depois do episódio Mamãe Falei, mas deu uma estremecida, né? É maravilhoso uma nota oficial negando o boicote a uma candidatura, né? Realmente nunca tinha visto. Foi uma daquelas estreias ali, um daqueles ineditismos que só no Brasil. Mas sim, o MBL negando isso porque entre os apoiadores do Moro estava circulando isso, que começaram a haver tentativas de boicote, de fritura do Moro, que na verdade não seriam exclusivas do MBL. Ele vive essa realidade, inclusive entre partidários do próprio Podemos. Eu tive na sexta-feira com próximo aí, um observador muito privilegiado da disputa presidencial, está envolvido nela diretamente, que relata uma pressão grande de deputados do Podemos nesta janela partidária para que o Moro defina se vai ser candidato, que linha ele vai defender, como ele vai se posicionar para a criação, por exemplo, da tal nominata, né, que é a cartela ali de candidatos do partido, porque eles veem o Moro muito descolado da realidade concreta da política e da necessidade que o partido tem de fazer deputados para não ser extinto, que é o que está movendo muitas legendas, inclusive para criarem federações e montarem estratégias aí. Então, o Podemos vivendo muito no fio da navalha com essa candidatura, na qual a classe política não bota muita fé e podendo correr o risco de assistir uma debandada de deputados, situação parecida com a do PSDB, que eu já relatei aqui algumas vezes. E Danilo Gentili também, nem pensar perto dos bolsonaristas, né? No Brasil também tem essa situação de criar escândalo com fatos passados, né? O Danilo Gentili lançou um filme em 2017, uma comédia que na época foi elogiada por 10 entre 10 bolsonaristas, porque está desafiando o politicamente correto, olha lá, desafiando os progressistas e a esquerda e fazendo um filme politicamente incorreto. E agora, quase 5 anos depois, descobriram que o filme, segundo eles, faz algum tipo de apologia à pedofilia. Então, um escândalo generalizado entre os bolsonaristas. Marco Feliciano, que posou com cartaz do filme na época, elogiando, agora dizendo que vai à justiça para a retirada do filme das suas plataformas. Na verdade, o que aconteceu é que o Danilo Gentili, que era visto como alguém simpático à direita e simpático ao bolsonarismo, passou a fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro e aí entrou para o índex do cancelamento dos bolsonaristas, e pelo fato também dele ser próximo ao MBL, de ser próximo ao Sérgio Moro, criou-se aí essa cruzada contra um filme de 2017
E agora toda uma balbúrdia no fim de semana em torno disso, uma coisa que dá uma preguiça tamanha e tremenda, mas que mostra o grau de agressividade que vai ser essa campanha eleitoral. Não vai ninguém ser poupado, vai sobrar para todo mundo. Aliados de hoje serão os cancelados de amanhã. E esse episódio é bem emblemático desse estado de coisas. O Vera, o pessoal do PL tá achando que o Bolsonaro vai dar um takeover no partido, é? Como ele já tentou fazer no PSL, né, Carol? Não seria novidade. É uma estratégia de chegar com a família e já ir ocupando os melhores quartos e falar pro pessoal, vocês se virem por aí na sala, tal, para quem estava antes. É mais ou menos essa a forma como a família Bolsonaro chega nos partidos. Foi por isso que não deu certo com o PSL, porque eles queriam comandar o fundo partidário e comandar principalmente as sessões estaduais para definir quem pode ficar e quem não pode ficar no partido. Com Valdemar Costa Neto, esse tipo de coisa não tem sucesso, esse tipo de gente não se cria, porque o único dono do PL sempre foi ele. Então, alguma dose de estranhamento já está acontecendo, porque a Polícia Federal deflagrou uma operação apontando várias irregularidades. E veja, aqui não é questão de dizer que tem santos nessa história. As acusações parecem sérias, parecem graves, mas é mais um episódio em que a Polícia Federal começa a se aproximar de investigações contra políticos e partidos em época eleitoral, em época de campanha. Como todas as outras se deram em relação a adversários do Bolsonaro, agora chamou a atenção que tenha sido no partido do presidente. E chamou a atenção do próprio Valdemar e dos seus aliados, que viram nessa movimentação alguma tentativa de escanteá-los e de a família Bolsonaro tomar conta do partido. Não vai ser bonito de se ver se estourar uma briga aí pelo controle do PL. Ô Vera, com relação pra gente encerrar aqui o caso Marielle, né? 4 anos, né, sendo marcados hoje e as autoridades até agora não conseguem responder a tal da pergunta de quem matou Marielle. É impressionante, né, Bocardi? Porque é um crime contra uma parlamentar no exercício do seu mandato. Claramente é um crime que tinha ela como alvo, toda a questão da premeditação, da tocaia em torno do carro dela e que acabou resultando na morte não só dela, como também do Anderson Gomes, o motorista que estava com ela naquele 14 de março de 2018, ali no bairro do Estácio, já de noite, quando ela estava se deslocando de um compromisso para o outro. A gente teve a prisão dos 2 acusados de serem os executores do assassinato, o Elcio Álvares e o Rony Lessa, mas até agora não se avançou muito, aliás, Elcio Queiroz, desculpa, e o Rony Lessa, se avançou muito pouco na discussão do mando e do motivo do crime, porque sem isso você não fecha um quadro completo desse assassinato. E por que isso é relevante? Por que isso é importante? Porque se trata de um crime contra a democracia, em última instância. E aí todo mundo fala, mas você fala desse e não fala do crime do Celso Daniel. Também o crime do Celso Daniel, sobre o qual até hoje ainda pairam muitas dúvidas, é um crime que coloca em xeque a nossa capacidade de investigar eventuais atentados contra a democracia, porque era um prefeito, ele ia ser coordenador de uma campanha, ele estava às voltas com denúncias de corrupção no sistema de transportes em seu governo, e isso sempre deixou uma grande dúvida e até hoje não foi elucidado se tratava de um crime comum, como sustentou a polícia na época, inclusive o Ministério Público, ou se era um crime político, portanto um assassinato encomendado. A permanência desse tipo de crime inconcluso no Brasil é muito ruim para o nosso arcabouço institucional. Deixa aí uma margem para que grupos operem à margem da lei para silenciar políticos de quaisquer origens, de quaisquer ideologias, de quaisquer vertentes políticas. Isso não é
tolerável, não é admissível, e é por isso que cabe a todos, não só quem partilha da visão de mundo da Marielle Franco, a todos nós, exigir e cobrar que esse crime seja desvendado, seja solucionado em toda a sua complexidade, em todas as suas pontas, principalmente porque tem uma discussão a respeito de se as milícias estão envolvidas na ordenação do assassinato da Marielle, e isso é importante porque é um grupo cujo poder está crescendo, é um poder que tem vários tentáculos em instâncias do poder público, e isso tem de ser contido, tem que ser combatido. Vamos para a música, Vera? Tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Tem muitas músicas que fazem alusão a Marielle. Escolhi uma mais singela, mais poética, para marcar esse dia. Teve um ato na frente da Câmara. É o Samba da Mangueira, de 2019, que foi vencedor, inclusive, do Carnaval, que fala de Marielle e outros apagamentos aí ao longo da história brasileira. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Contar a história que a história não contou. Valeu, Vera Magalhães, viva a voz, boa noite. Boa noite, gente, até amanhã. Até amanhã. Tchau, Vera. Vamos pro intervalo agora, no ponto final. Eu quero país que não tá no